E aí, pessoal, tudo bem? Estamos em início de maio, muitas áreas estão sendo plantadas já trigo, aveia, muitas áreas estão para ser manejadas, ser aplicado herbicidas. E nesses dias, duas pessoas entraram em contato comigo para saber se é possível se fazer o uso de clethodim em pré-plantio da aveia ou pré-plantio do trigo, ok? Então, como isso é uma dúvida recorrente, e eu mesmo, como agrônomo de campo, eu já tive essa dúvida, e em dados momentos eu precisei fazer uma investigação em relação a esse produto para saber se poderia ser afetado ou não as gramíneas com o uso do clethodim. Então, eu fiz um resumo aqui para vocês e espero que seja útil, ok? Muito bem. Aqui eu vou comentar para vocês algumas questões relacionadas ao tema do clethodim. Primeiramente, eu mostro aqui as imagens das dúvidas que as pessoas passaram para mim, né? Aqui eu estou, não estou mostrando o nome da pessoa porque não tem necessidade, né? Mas a pessoa me chamou e falou: boa tarde, tudo beleza? Clethodim no pré-plantio da aveia pode? Pode interferir na aveia depois? Foi uma dúvida. E esse aqui foi no Instagram. Bom dia, Fabrício. Consulta técnica para sair da dúvida. Como sei que você tem ampla experiência em herbicidas, apliquei clethodim 0,8 litro por hectare esses dias atrás, antes da chuva de ontem, de 35 milímetros. Já faz alguns dias, tá? Será que já posso plantar aveia agora ou seria melhor esperar uns dias a mais? Ou uma chuva a mais? Esse foi o questionamento. Tá? Então, como eu já falei, isso aí é uma dúvida recorrente. E eu, há anos atrás, quando eu comecei a fazer consultoria, era uma dúvida que eu tive, porque são dúvidas de campo. Só quem está no campo que é indagado sobre essas dúvidas aí. Então, na época, eu comento para vocês que eu entrei em contato com um químico consultor de formuladora de agroquímicos. Então, seria a maior autoridade que eu vejo a nível de conhecimento de clethodim. E o que ele me disse foi o seguinte: Fabrício, o clethodim é uma das moléculas mais instáveis que existem para serem formuladas. Ele comentou. Inclusive, existem formulações de clethodim que vão para o campo já com problema, porque quando o químico não dá conta de solucionar todas as necessidades da molécula, ou seja, a molécula ela é altamente instável, ok? Então, essa é uma informação que vocês devem ter em conta. Quando nós vamos para o guia de herbicidas, que é na parte de literatura sobre herbicidas deve ser sempre consultada, o que se fala em relação ao clethodim? Aqui está a molécula dele, ok? Vocês podem ver que é uma molécula relativamente grande, e é uma molécula relativamente solúvel em água, 5.500 ppm em pH 7, ok? E quando nós vemos aqui comportamento no solo, ele tem uma absorção moderada, ou seja, é um produto que, quando aplicado em uma área, se tivesse sido plantado uma aveia, ou um milho, ou um trigo, como é moderado, dependendo da dose, poderia chegar até a semente. Então, não seria através da dissorção que nós resolveríamos esse mistério aí, né? Degradação rápida por via microbiana.
tendo como produto final o CO2. Então, veja o seguinte, a grande jogada aqui em relação à degradação e o residual do cletodin no solo tem a ver com a decomposição dele através dos micro-organismos, que seria como? De preferência, tendo umidade no solo, tendo temperatura e tendo matéria orgânica no solo, que seria a fonte desses micro-organismos, ok? E olha só que interessante, perdas por fotodecomposição ou volatilização pouco volátil, ok? Persistência média no solo, as doses recomendadas. Meia-vida de 2 a 3 dias. Olha só, informação interessante, meia-vida em torno de 2 a 3 dias. Agora, se vocês forem recorrer à literatura, a ensaios de pesquisa em relação a outras gramíneas, por exemplo, em relação a milho, eu já vi ensaios onde o cletodin ele foi aplicado nas doses de bula em pré-plantio e houve caso que em pré-plantio não interferiu no desenvolvimento do milho. Ou seja, devido às condições que foi realizado, não interferiu. Agora, quando nós vemos esse artigo aqui que foi desenvolvida a pesquisa pela Supra Pesquisa e está no site do MySoja, nós vemos aqui que o pessoal da Supra Pesquisa realizou um ensaio muito interessante. Olha os pesquisadores parceiros nossos aí, né? O Leandro Paiola, o Alfredo Júnior, ok? Daí nós vemos aqui, sempre interessante vocês analisarem como que foi realizado o protocolo. Então, foi aplicado em 6 manejos, sendo 5 períodos de aplicação de cletodin, 15, 10, 5, 3 e 1 dia antes da semeadura. Olha que ensaio interessante, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Eu estou sendo bem rápido, tá, pessoal? Isso aí está na internet, vocês podem ter acesso a isso aí. Notou-se que um dia antes do plantio, se foi aplicado, houve foi afetado muito a germinação. Ó, semente de todos os híbridos e estas que germinaram ficaram debilitadas. Um dia, nessas condições foi realizado, seria muito problemático. Já para tratamento de 3 a 5 dias, notou-se redução na altura nas primeiras semanas de avaliação em todos os híbridos. Para as demais semanas avaliadas, não ocorreram diferença na altura e na germinação. Assim, observa-se que o cletodin deve ser posicionado com intervalo de aplicação superior a 5 dias antes do plantio do milho, ok? Informação interessante, informação relevante, né? Lembrando que o cletodin aqui ele foi aplicado dentro da dose de bula, ok? E como foi aplicado em milho, a gente sabe que o milho ele é plantado em períodos que nós temos maior calor e umidade, né? Então, isso aí também acelera a degradação do cletodin. E um outro dado interessante, quando nós começamos a pesquisar em relação aos produtos registrados, existe um produto que se chama Freno, okay? Que ele é um cletodin 240, que é igual o Select em relação à concentração, e eu não acredito que deve ter muitas diferenças em relação à formulação dele, que, se vocês buscarem aí, a recomendação dele é que ele seja utilizado 7 dias, no mínimo 7 dias antes do plantio da aveia, ok? Claro que leve em consideração o seguinte, está se falando em doses de bula. O que são doses de bula? 0,4, 0,45 litros por hectare, ou seja, são doses normais, mas a gente sabe que muitas vezes o que vai para o campo,
às vezes é 0,7, 0,8. Algumas situações, se tem muito amargoso, o produtor acaba aumentando a dose. Então, o agrônomo ele deve ter noção, deve poder interrelacionar a dosagem, a condição de solo, a condição climática, ok? Não façam loucura, não caiam na pressão, muitas vezes, do produtor de que ele se apavora e quer plantar. Se ele deseja fazer alguma coisa atropelando os processos, seja bem claro e passe essa autoridade que o produtor tem sobre as áreas dele para como a responsabilidade dele se ele quiser fazer alguma coisa fora de padrão, alguma coisa fora da recomendação. Então, resumindo, doses normais de clethodim, nós podemos dar um intervalo de 7 dias. Tá? Vamos falar assim, doses maiores, nós poderíamos falar em torno de 10 dias, até 14 dias, se fossem doses muito maiores do que nós estamos falando aqui. Então, pessoal, espero que tenha sido útil o vídeo e espero que qualquer dúvida vocês possam estar questionando aqui nos comentários. Valeu, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus. Valeu!